Olá! Dando continuidade à disciplina de Biotecnologia para a Biomedicina, vamos falar um pouco a respeito dos tipos de terapia gênica. Uma, in vivo, que é a usualmente mais comum, onde se usa um vetor vacinal, seja por meio físico, seja por meio químico, seja por meio biológico, por exemplo, um plasmídio de um protozoário, de uma bactéria, ou até mesmo um vírus que é inerte ao nosso organismo, ou seja, que não causa nenhuma doença. Esse organismo ele é utilizado para ser o vetor daquele gene de interesse que terá, ao final, o efeito terapêutico, ou seja, ele será absorvido pela célula que eu desejo, ele será incorporado ao DNA da célula somática, ou do gameta, e após a célula ter a expressão gênica, ela terá esse gene de interesse também sendo expresso. Nesse sentido, a terapia ex vivo é uma terapia em que se faz o cultivo da célula que se deseja, se modifica a genética da célula que se deseja e faz a inserção dessa célula, desse enxerto de novas células no organismo do indivíduo, que é o que está necessitando do gene de interesse. Para vocês entenderem melhor o detalhamento da terapia gênica ex vivo, se retira a célula de um indivíduo ou se faz com que uma célula receba genes de interesse, cultiva-se essa célula em placa ou em alguns meios de cultura, induz essas células a expressarem o gene de interesse e faz com que, após essas células serem mutantes, serem expressas, o gene ser expresso de acordo com o interesse que eu quero, eu introduzo novamente essas células no organismo do indivíduo. Por isso, ex vivo, porque se retira do indivíduo vivo, se cultiva as células desse indivíduo vivo e reintroduz essas células nesse mesmo indivíduo que é o doador. Se nós pensarmos nas aplicações das terapias gênicas, vamos pensar inicialmente nas condições endocrinológicas raras, como, por exemplo, a deficiência da lipoproteína lipase, da lipase gástrica, que nos ajudam no metabolismo da gordura, metabolismo do colesterol e que nos ajudam no fim da cascata metabólica, transformação do colesterol, por exemplo, das gorduras, por exemplo, em enzimas digestivas ou em sais biliares. Crianças e adultos jovens com hipertrigliceridemia ou triglicérides alto, episódios de dor abdominal, pancreatite aguda, erupções cutâneas e hepatoesplenomegalia são indivíduos portadores da deficiência da lipoproteína lipase. Assim, se faz com que essas células produtoras de lipase gástrica das glândulas anexas do fígado, por exemplo, recebam um gene de interesse para a produção da lipase. Quando essas células agora incorporarem o material genético, quando essas células agora passarem a ter a expressão gênica para produzir a lipase gástrica, esse indivíduo estará curado temporariamente, se for um gene temporário, ou permanentemente pela mudança genética da célula que recebeu, no caso, o hepatócito, que recebeu o gene para a produção da lipase. Muito obrigado.